Meus amigos, minhas amigas, companheiros e companheiras do canal Sem Censura, estamos aqui mais uma vez para falar diretamente aos nossos alunos que farão as avaliações dessa semana. E o tema nesse momento é o feudalismo. O sistema feudal ele é pautado na descentralização política. Por quê? Existia o rei, fazia parte da aristocracia, mas o poder, na verdade, estava nas mãos dos senhores feudais. Existiam vários senhores feudais, por isso que nós dizemos que o poder estava descentralizado, né? E a principal unidade política nesse período da Idade Média era justamente a questão do feudo, aquele local onde existia lá o manso senhorial, o manso servil, as terras comunais, que nós vamos falar daqui a pouco, né? Então, a estrutura feudal na Idade Média era importante porque a partir desse momento nós vamos perceber que o poder na Idade Média estava descentralizado justamente por causa dos senhores feudais. E a principal base da economia nesse período era a agricultura. A industrialização no continente europeu começou bem depois, no final do século XVII e início do século XVIII. Então nós temos aqui a agricultura como a base da economia no período feudal, de uma forma mais abrangente, da Idade Média, né? E como estava aquela sociedade lá do período da Idade Média? Ela estava completamente hierarquizada. Nós tínhamos o primeiro estado, que é o clero, né? Clero que consiste nos membros da igreja, a nobreza, onde estavam os reis, príncipes, até mesmo os senhores feudais, e também os camponeses, que é a base dessa pirâmide social. Deve-se ressaltar que o luxo e a riqueza, tanto da igreja quanto da aristocracia, era sustentado pelos impostos dos senhores feudais, né? Desculpa, pelos camponeses. Porque quem pagava imposto, na verdade, eram justamente os camponeses. E dentro dessa categoria de camponeses, nós tínhamos os vilões, que eram camponeses livres. Eles iam trabalhar e depois retornavam para as suas vilas. Tínhamos também os camponeses servos. Esses, ao contrário, já estavam atrelados, já estavam presos à terra, né? E dentro dessa questão dos senhores feudais, a propriedade, nós tínhamos a divisão manso senhorial e manso servil. Primeiramente, o manso senhorial. Manso senhorial era a parte do feudo que cabia estritamente aos senhores feudais, ou seja, era a parte do feudo que cabia só ao senhor, só aos donos dos feudos, né? Ao contrário, outro lado, tínhamos lá uma parte do feudo que cabia somente aos servos, aí o que nós chamamos de manso servil. Então, o manso servil cabia parte da terra que cabia aos servos, e manso senhorial é a parte do feudo que cabia justamente aos senhores feudais. Esses servos, ou seja, esses camponeses que estavam presos à terra, eles simplesmente eram obrigados a pagar uma série de impostos, né? Um desses impostos é a questão da talha. A talha é o imposto que consiste na seguinte maneira: parte do que aquele servo produzia deveria ser entregue na forma de imposto, né? Se ele produzia, vamos supor, tomate, parte da sua produção deveria ser destinado ao senhor feudal em forma de imposto. Também tínhamos a banalidade. O que era a banalidade? É um imposto que aquele servo deveria pagar justamente por utilizar as ferramentas que pertenciam aos senhores feudais. Então, se ele pegasse lá uma enxada, por exemplo, ele tinha que pagar um imposto para utilizar essa enxada, e por aí vai. Então, os servos eles eram obrigados a pagar uma série de impostos. E um dos impostos também que é fundamental a gente falar é a questão da corvéia. A corvéia, galera, era o seguinte: aquele servo ele era obrigado a trabalhar de graça para o senhor feudal em determinados dias da semana.
Então nós tínhamos os três principais impostos. Talha, que era a entrega de parte da produção ao senhor feudal. Nós tínhamos a banalidade, que é o imposto pago em decorrência da utilização de determinadas ferramentas que pertenciam ao senhor feudal. E tínhamos também a corveia, que obrigava o servo a trabalhar de graça em determinados períodos da semana. E então a gente pode parar para analisar que o servo ele era obrigado a trabalhar intensamente para garantir o próprio sustento, o sustento da sua família e também para pagar os impostos ao senhor feudal. E por que ele aceitava trabalhar dessa maneira? Porque esse período da Idade Média é um período marcado por muitas guerras. Então, pertencendo ao feudo, automaticamente aqueles servos teriam uma proteção. Então, em troca da proteção, eles trabalhavam e pagavam esses impostos aos senhores feudais, né? E isso foi um fenômeno que ocorreu dentro da Idade Média, que só depois de um determinado momento que nós vamos ter o rompimento dessa estrutura social e política e também econômica. Outro assunto que cobrarei na minha prova também, nessa primeira avaliação do ano, consiste no islamismo, né? Algumas informações básicas sobre o islamismo. O local onde surgiu, foi no deserto, surgiu na Arábia, região com clima muito seco, com grandes desertos, né? Onde os beduínos exerciam uma função importante de transação econômica, de compra e venda de mercadorias, né? E o islamismo ele começou ali na região do deserto da Arábia e depois se espalhou para várias regiões do mundo. É importante ressaltar que Maomé, como consta na tradição, ele recebeu do arcanjo Gabriel os ensinamentos que ele deveria confessar à população a partir daquele momento. E então nós tivemos aí, através do islamismo, uma mistura entre o judaísmo e o cristianismo, com várias diferenças, né? Muitas divergências também nesse sentido, né? E Maomé, então, ele iniciou a pregação de uma religião monoteísta num local, em Meca, que antes era completamente politeísta. Repetindo, Meca, antes de se tornar um principal centro religioso do islamismo, era marcadamente politeísta. E isso, obviamente, gerou uma série de conflitos. E Maomé, então, ele começou a sofrer com perseguição, né? Porque os comerciantes locais, eles utilizavam esculturas que reverenciavam os deuses locais, que, como eu falei, eles eram politeístas, adoravam muitos deuses. Maomé e seus seguidores, então, saíram de Meca e foram para Medina. E lá eles começaram a fundamentar a sua religião e de uma maneira muito mais consistente. Essa saída de Maomé para Medina tem um nome, que chama Hégira. Então, de uma maneira bem resumida, Hégira foi o momento em que Maomé e seus seguidores saíram de Meca e foram até Medina. Maomé, então, ele organizou, enquanto estava lá em Medina, um grande exército. E a partir desse exército, ele conseguiu retornar a Meca e tomou a cidade de Meca. E a partir daí, Meca se tornou o principal centro religioso para o islamismo, para a religião islâmica. Aí nós temos alguns pilares fundamentais da religião islâmica e que são fundamentais para compreender o sentido dessa religião. Por exemplo, declaração de fé em Alá. Para ser um islâmico, tem que confessar em alto e bom som que Alá é o único Deus e que Maomé é o único profeta, né? Outra questão importante, a oração diária, pelo menos 5 vezes ao dia, com o rosto virado para a cidade de Meca. Também outra questão importante é a peregrinação a Meca pelo menos uma vez na vida, se você tiver condições financeiras para isso, né? E a prática também do jejum religioso no mês do Ramadã, o 9º mês do calendário muçulmano.
O significado do mês de Ramadã, para os islâmicos, foi o momento em que Maomé teria recebido do anjo Gabriel todos os ensinamentos que ele deveria proferir e disseminar pelo mundo a partir daquele momento. E enquanto os cristãos têm a Bíblia como o livro sagrado, os islâmicos eles têm o Alcorão, onde está registrado tudo aquilo que faz parte dos ensinamentos de Maomé e de seus seguidores. Essa questão do islamismo é muito mais intensa, exige um estudo muito mais aprofundado, né? Porque nós vamos ter os fundamentalistas depois, nós vamos ter uma radicalização do islamismo que vai promover vários atentados, a jihad, que é a guerra santa promovida por eles, como se eles tivessem o direito de impor a religião deles para o resto do mundo de uma maneira violenta, de uma maneira arbitrária. A divisão entre sunitas e xiitas. Então exige um aprofundamento nesse sentido e vale a pena pesquisar. E principalmente vale a pena respeitar essa religião. É como eu sempre ressalto, não existe religião superior ou inferior. O que existe são religiões completamente diferentes e cabe a gente manter sempre o respeito e principalmente a tolerância. E porque infelizmente a religião foi utilizada durante muito tempo como motivo para as guerras, né? E até hoje, infelizmente, diante dos fundamentalistas, nós presenciamos casos de guerra, casos muito sérios. Então, esse é um resumo e espero que todos estudem com muita atenção para que nós possamos ter boas notas nessa primeira avaliação. Um grande abraço a todos. Qualquer dúvida, estarei sempre à disposição. Acabei de publicar no meu blog também um resumo sobre a questão do islamismo. Deixarei o endereço, o link para vocês acessarem e lerem também o texto, uma forma de vocês aprofundarem o conhecimento sobre a religião islâmica. Um grande abraço a todos, saudações e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, galera!